Meu nome é Marcelo, tenho 27 anos e vou contar uma história que mudou minha vida completamente. Sabe quando você acha que conhece sua própria história, sua família, e de repente descobre que tudo que você achava que sabia era só a ponta do iceberg? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Cresci numa família típica de cidade pequena do interior de Minas. Meus pais sempre foram muito religiosos, daqueles que não faltam à missa de domingo nem por decreto. Desde pequeno aprendi que família é sagrada e que alguns assuntos simplesmente não se discutem em casa. Nunca tive muito contato com meu padrinho, o Isaac. Ele é irmão da minha mãe, mas sempre foi a ovelha negra da família. Lembro dele aparecer nas festas de Natal quando eu era criança, sempre com presentes legais e histórias de viagens. Era designer e trabalhava em São Paulo, numa vida que parecia muito distante da nossa realidade pacata. Mas quando eu tinha uns 12 anos, ele sumiu. Simplesmente parou de aparecer, e quando eu perguntava sobre ele, minha mãe desconversava. Seu tio Isaac está ocupado com a vida dele na cidade grande. Era a resposta padrão que eu recebia. Com o tempo, parei de perguntar. A vida seguiu, cresci, me formei em administração e comecei a trabalhar no banco da cidade. Namorei algumas garotas, mas nada sério. Sempre senti que faltava algo, que eu não me encaixava direito nos padrões da cidade pequena, mas empurrei esses sentimentos para o fundo da mente. Até que, 3 meses atrás, recebi uma mensagem no Instagram de um perfil que eu não conhecia. Oi, Marcelo. Aqui é o Isaac, seu padrinho. Estou voltando para Minas e gostaria muito de te encontrar. Você está morando aí ainda? Fiquei paralisado olhando para a mensagem. Depois de mais de 15 anos sem notícias, ele aparecia do nada? Meu primeiro impulso foi ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Respondi que sim, ainda morava na cidade, e perguntei quando ele estaria por aqui. Chego no próximo final de semana. Podemos jantar no sábado? Não contei para minha mãe sobre a mensagem. Algo me dizia que ela não aprovaria esse reencontro. Marquei de encontrar com Isaac num restaurante no centro da cidade, longe o suficiente da casa dos meus pais para evitar encontros indesejados. Quando cheguei ao restaurante, meu coração batia forte. Como seria esse homem depois de tanto tempo? O garçom me conduziu até a mesa onde um homem de uns 45 anos estava sentado. Cabelos grisalhos nas laterais, barba bem aparada, óculos estilosos. Vestia uma camisa preta simples, mas dava para perceber que era a cara. Marcelo? Ele se levantou sorrindo. Nossa, você é a cara do seu pai. Não sei porquê, mas essa comparação me incomodou um pouco. Isaac, prazer em te conhecer, de novo. Ele riu e me abraçou. Um abraço demorado, firme, que me pegou de surpresa. Não estou acostumado com demonstrações de afeto assim entre homens da minha família. Senta, vamos conversar. Tem muita coisa para colocar em dia. O jantar começou meio estranho. Falamos sobre coisas banais. Meu trabalho, a vida dele em São Paulo, o tempo. Mas aos poucos, com a ajuda de algumas taças de vinho, a conversa foi ficando mais fluida. E por que você sumiu todo esse tempo? Finalmente criei coragem para perguntar. Isaac respirou fundo e olhou para o lado, como se procurasse as palavras certas. É complicado, Marcelo. Tive alguns desentendimentos com sua mãe, com a família toda, na verdade. Que tipo de desentendimentos? Digamos que eu não era o que eles esperavam que eu fosse. Ele deu um sorriso triste. E sua mãe deixou bem claro que era melhor eu ficar longe. Fiquei confuso. O que poderia ser tão grave a ponto da minha mãe afastar o próprio irmão? Não entendo. O que você fez de tão terrível? Não foi o que eu fiz, foi quem eu sou. Ele me encarou com uma intensidade que me fez baixar os olhos. Sua mãe não aceitava o fato de eu ser gay, Marcelo. A informação caiu como uma bomba. Na nossa família, esse assunto era tabu. Cresci ouvindo piadas homofóbicas do meu pai, vendo minha mãe mudar de canal quando aparecia um casal gay na novela. Ela te afastou só por isso? Não só por isso. Ela tinha medo que eu fosse uma influência negativa para você. Ele bebeu um gole de vinho, como se ser gay fosse contagioso. Senti um frio na barriga. De repente, muita coisa começou a fazer sentido. Os olhares tortos quando eu preferia ficar lendo em vez de jogar futebol com os meninos da rua. As perguntas insistentes sobre namoradas. As brincadeiras do meu pai sobre como eu precisava virar homem. E por que você está voltando agora? Meu pai, seu avô, está muito doente? Câncer terminal. Quero fazer as pazes antes que seja tarde demais. O resto do jantar foi intenso. A Isaac me contou sobre sua vida em São Paulo, seu trabalho como designer de interiores, seu namorado de 5 anos, uma vida completamente diferente da minha. Quando nos despedimos na porta do restaurante, ele me convidou para visitar o hotel onde estava hospedado no dia seguinte. Trouxe algumas fotos antigas, achei que você gostaria de ver. Concordei, mesmo sabendo que estava entrando em um território perigoso. Algo dentro de mim estava inquieto, curioso, como se Isaac tivesse aberto uma porta que eu sempre tive medo de atravessar.
Na manhã seguinte, domingo, menti para minha mãe dizendo que ia encontrar uns amigos. Em vez disso, fui ao hotel. Isaac me recebeu no saguão e subimos para o quarto dele. Era um quarto simples, mas ele tinha transformado a pequena escrivaninha num espaço de trabalho, com notebook, papéis espalhados e um porta-retrato com a foto dele abraçado a um homem mais jovem, provavelmente um namorado. Senta aí, Marcelo, quer um café? Enquanto ele preparava o café na pequena cafeteira do quarto, peguei o envelope com fotos que estava sobre a cama. Eram fotos antigas da família, inclusive algumas do meu batizado, com Isaac bem mais jovem me segurando no colo. Você era meu sobrinho favorito, ele disse, me entregando uma xícara. Na verdade, você é meu único sobrinho, mas mesmo assim, ele riu. Olhando aquelas fotos, sentindo o cheiro do café, ouvindo Isaac falar sobre o passado, me senti estranhamente confortável. Como se finalmente tivesse encontrado alguém que me entendia. Isaac, posso te perguntar uma coisa? Claro, o que quiser. Não, é como você soube que era gay. O que eu não sabia é que aquele jantar seria apenas o começo de algo que mudaria tudo na minha vida. E que meu padrinho, o homem que a família tinha feito questão de afastar, seria a pessoa que me ajudaria a encontrar quem eu realmente sou. A pergunta ficou no ar por alguns segundos. O rosto de Isaac se iluminou com um sorriso gentil enquanto ele colocava sua xícara de café na mesinha. Como eu soube que era gay? Isaac repetiu minha pergunta pensativo. Acho que sempre soube, Marcelo. Desde pequeno, eu me sentia diferente. Enquanto os outros meninos ficavam babando nas meninas da escola, eu ficava interessado nos próprios meninos. Tentei negar por muito tempo, sabe? Cheguei a namorar algumas garotas na adolescência, mas nunca senti aquela química, aquela conexão que todo mundo falava. Bebi meu café em silêncio, absorvendo cada palavra. Era como ouvir alguém descrever exatamente o que eu sentia, mas nunca tinha tido coragem de admitir, nem para mim mesmo. Mas o momento que realmente caiu a ficha foi quando conheci um cara na faculdade de design. Pedro era o nome dele. A gente virou amigo, e um dia, numa festa, acabamos ficando. Foi como se tudo fizesse sentido pela primeira vez, sabe? Como se eu finalmente entendesse o que significava se sentir atraído por alguém. E a família? Como eles reagiram? Isaac suspirou profundamente. Foi complicado. Na verdade, foi por isso que me afastei. Quando contei para seus avós, seu avô quase me expulsou de casa. Sua mãe... Bem, ela disse que era só uma fase, que eu precisava de ajuda, que era a influência dos meus amigos da cidade grande. Ele fez uma pausa, olhando pela janela do hotel para a cidadezinha que ele deixou para trás. Mas a gota d'água foi no seu aniversário de 12 anos. Lembra dessa festa? Fiz que sim com a cabeça. Lembrava vagamente de uma festa com tema de super-heróis, o salão da igreja decorado com bexigas azuis e vermelhas. Eu tinha levado meu namorado da época, o André. Não apresentei ele como namorado, claro. Disse que era um amigo que estava me dando carona. Mas sua mãe percebeu o jeito que a gente se olhava. Depois da festa, ela me chamou no canto e disse que eu não era mais bem-vindo, que não queria gente como eu perto do filho dela. Senti um aperto no peito. Pensar que minha própria mãe, que sempre pregou sobre amor ao próximo, seria capaz de tanto preconceito. Mas isso não explica por que você sumiu completamente. Poderia ter mantido contato comigo, mesmo que escondido. Isaac pegou outra foto do envelope. Era uma imagem dele me segurando no colo quando bebê, no dia do meu batizado. Olha, Marcelo, sua mãe deixou bem claro que se eu tentasse qualquer contato, ela contaria para toda a família sobre mim, numa época em que nem nossos pais sabiam ainda. Fiquei com medo. Medo de ser totalmente rejeitado. E respeitei a decisão dela, mesmo achando injusta. Com o tempo, a distância só foi aumentando. Quando finalmente criei coragem para te procurar nas redes sociais, você já era um homem feito. Ele pausou, tomando mais um gole de café. E confesso que fiquei curioso sobre você, o jeito que você se apresenta online, as coisas que curte. Tive a impressão de que talvez você estivesse passando pelo que eu passei. Senti meu rosto ficar quente. Era como se ele tivesse lido os pensamentos que eu mesmo tentava esconder. Não sei do que você está falando, respondi, desviando o olhar. Tudo bem, não precisa se defender comigo. Só estou dizendo que, se você estiver tentando entender quem você é, eu sou a última pessoa que vai te julgar. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de coisas não ditas. Isaac respeitou meu espaço, não insistiu. Em vez disso, continuou mostrando as fotos antigas e contando histórias da família que eu nunca tinha ouvido. Histórias sobre a minha mãe adolescente, rebelde antes de se tornar a católica fervorosa que conheço hoje. Sobre meu avô, que tinha sonhado em ser músico antes de assumir a loja da família. Era como descobrir uma versão alternativa da minha própria história familiar. Uma versão mais humana, menos perfeita que a oficial. O tempo passou rápido, e quando olhei para o relógio, já era quase hora do almoço em família de domingo, sagrado para minha mãe. Preciso ir, disse, me levantando.
Claro, entendo, família é importante. Isaac sorriu, mas havia uma sombra de tristeza nos olhos dele. Estarei na cidade por mais uma semana. Se quiser conversar mais, é só me mandar mensagem. Eu fui para casa com a cabeça fervilhando. Durante o almoço, minha mãe notou minha distração. Marcelo, você está bem? Parece que está em outro planeta. Tô bem, mãe. Só pensando em umas coisas do trabalho. E os seus amigos? Você saiu com eles hoje cedo, né? Quem eram? Senti um frio na barriga. Minha mãe sempre foi do tipo que quer saber todos os detalhes. Ah, o pessoal do banco. A gente foi tomar um café. Ela pareceu aceitar a explicação e a conversa mudou para outros assuntos. Mas durante toda a refeição, não consegui parar de pensar em Isaac. Nas histórias que ele tinha contado. Na vida que ele construiu longe daquela cidade pequena e preconceituosa. E principalmente, não consegui parar de pensar na pergunta que eu mesmo tinha feito. Como ele soube que era gay? Nos dias que se seguiram, continuei encontrando com Isaac escondido. Às vezes no hotel, às vezes em cafés afastados do centro, onde era menos provável encontrar conhecidos. Cada conversa me fazia questionar mais coisas sobre mim mesmo, sobre minha vida, minhas escolhas. Na sexta-feira, Isaac me convidou para jantar no hotel. É minha última noite na cidade antes de visitar seus avós. Trouxe um vinho especial de São Paulo. Aceitei o convite, ignorando o aviso interno de que estava me aproximando perigosamente de um território que sempre tive medo de explorar. O jantar foi servido no quarto, comida que ele pediu do restaurante do hotel. O vinho era realmente bom, e depois da segunda taça, me senti mais relaxado do que tinha me sentido em anos. Você parece mais à vontade hoje, Isaac comentou, enchendo novamente nossas taças. Acho que estou. É estranho. Conheci você há menos de uma semana, mas sinto como se pudesse falar sobre qualquer coisa. Talvez porque não tenho expectativas sobre quem você deveria ser, diferente da sua família, dos seus amigos daqui. Era verdade. Com Isaac, eu não precisava fingir ser o filho perfeito, o funcionário exemplar do banco, o rapaz que inevitavelmente se casaria com alguma moça local e construiria uma vida idêntica à dos meus pais. Isaac, posso te confessar uma coisa? Claro, o que quiser. Acho que eu nunca me encaixei de verdade aqui. Sempre senti que estava interpretando um papel, sabe? Como se o verdadeiro Marcelo estivesse escondido em algum lugar, com medo de aparecer. Isaac colocou a taça na mesa e se aproximou um pouco. E quem é o verdadeiro Marcelo? Você sabe? Senti um nó na garganta. Era a pergunta que eu vinha evitando a vida toda. Não sei, mas acho que estou começando a descobrir. Quando ele colocou a mão no meu ombro e olhou nos meus olhos, senti algo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas a conexão de encontrar alguém que me entendia, era algo mais forte, mais confuso, mais perigoso. Foi nesse momento que percebi que a volta do meu padrinho à minha vida não seria apenas uma reconexão familiar. Seria o começo de uma jornada que ia muito além do que eu jamais imaginei viver naquela cidade pequena. O olhar do Isaac continuou fixo no meu por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Havia algo naqueles olhos que me deixava inquieto e, ao mesmo tempo, curiosamente à vontade. Sua mão ainda descansava no meu ombro e eu podia sentir o calor através do tecido da minha camisa. Desculpa, ele disse finalmente, afastando a mão. Às vezes esqueço os limites. Tudo bem, respondi, sentindo minhas bochechas esquentarem. Não me incomodou. Um silêncio estranho caiu entre nós. Isaac se levantou e foi até a janela, olhando para as poucas luzes da cidade pequena que brilhavam. Sabe, Marcelo, às vezes me pergunto como teria sido se eu nunca tivesse saído daqui. Se tivesse feito o que todos esperavam de mim. Casado com alguma moça local, tido filhos, ido à igreja todos os domingos. E você seria feliz? Ele se virou para mim com um sorriso triste. Não, seria uma mentira. Uma vida inteira fingindo ser alguém que não sou. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. Como se um dique que eu construí durante anos para conter todas as minhas dúvidas e questionamentos tivesse finalmente cedido. Isaac, acho que eu também. Parei, incapaz de completar a frase. Ele não me apressou. Apenas esperou, paciente, me deixando encontrar minhas próprias palavras. Acho que nunca me senti atraído por mulheres de verdade, confessei finalmente, minha voz quase um sussurro. Tentei, juro que tentei. Namorei algumas garotas, mas nunca senti aquela coisa que todo mundo fala, aquela vontade de estar perto o tempo todo, aquela química. Era a primeira vez que eu dizia isso em voz alta, para qualquer pessoa, para mim mesmo. Isaac voltou a se sentar ao meu lado, mas manteve uma distância respeitosa. É assustador, né? Admitir algo que você passou tanto tempo escondendo. Muito, concordei. Mas também é libertador, de alguma forma. E agora? O que você pretende fazer com essa descoberta? Essa era a pergunta de $1 milhão. O que eu faria? Continuaria vivendo na mentira, tentando agradar todo mundo, menos a mim mesmo? Ou teria coragem de fazer o que Isaac fez há tantos anos? Não sei.
Não posso simplesmente sair do armário aqui nessa cidade. Você conhece meus pais, você sabe como eles são. Sim, conheço, e não estou dizendo que vai ser fácil, mas viver uma mentira o resto da vida, isso também tem um preço muito alto, Marcelo. Bebi mais um gole de vinho, deixando o álcool aquecer meu corpo e acalmar um pouco meus nervos. Como foi para você? Quando você decidiu viver aberto, foi difícil no começo. Perdi contato com a família, com alguns amigos, mas em São Paulo conheci pessoas que me aceitavam como eu sou. Construí uma nova rede de apoio, uma nova família, e com o tempo, alguns membros da família original foram voltando, entendendo, aceitando. Outros não, e tudo bem. Não podemos forçar ninguém a nos amar do jeito que somos. Tentei imaginar como seria minha vida longe daqui, em uma cidade grande, onde eu pudesse ser anônimo, recomeçar, ser eu mesmo sem medo dos olhares e dos julgamentos. A ideia era tão assustadora quanto atraente. Tenho medo, admiti. É normal ter medo. Eu também tive. Muito. Mas sabe o que descobri? Que o medo de viver uma vida que não é minha acabou sendo maior que o medo de enfrentar o preconceito. Naquela noite, não aconteceu nada entre nós além dessa conversa. Mas algo fundamental tinha mudado. Eu tinha finalmente dito em voz alta o que sempre soube no fundo do meu coração. E não havia como voltar atrás. Nos despedimos com um abraço demorado na porta do quarto. Um abraço diferente de qualquer outro que já tivesse recebido antes. Um abraço que dizia, eu entendo você, sem precisar de palavras. Se precisar conversar, a qualquer hora me liga, Isaac disse antes de eu ir embora. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. No trabalho, eu agia no automático, minha mente sempre voltando para aquela conversa, para aquela noite. Em casa, evitava meus pais o máximo possível, com medo de que eles pudessem de alguma forma ler em meu rosto a descoberta que eu tinha feito. Na terça-feira, recebi uma mensagem de Isaac. Ele tinha ido visitar meus avós e estava voltando para São Paulo no final da semana. Gostaria de te ver antes de ir embora. Tem algo que preciso te dizer. Marcamos de nos encontrar no mesmo restaurante onde tudo começou. Quando cheguei, Isaac já estava lá, parecia nervoso, mexendo na taça de vinho sem beber. Tudo bem? Perguntei me sentando. Marcelo, preciso te confessar algo. Algo que talvez mude a forma como você me vê. Senti um frio na barriga. O que poderia ser tão sério? O que foi, Isaac? Ele respirou fundo antes de começar. Quando voltei para a cidade, não foi só para visitar seu avô doente. Foi porque descobri algo sobre o passado da nossa família que achei que você deveria saber. Que tipo de coisa? É sobre seu pai. O mundo pareceu parar por um instante. Meu pai? O que meu pai teria a ver com tudo isso? Antes da sua mãe conhecer seu pai, nós éramos muito próximos. Eu e seu pai, quero dizer. Éramos mais que amigos. As palavras demoraram alguns segundos para fazer sentido na minha cabeça. Você está dizendo que você e meu pai? Isaac balançou a cabeça afirmativamente. Foi breve, alguns meses apenas. Ele estava confuso sobre sua sexualidade, experimentando. Quando minha irmã, sua mãe, começou a se interessar por ele, ele terminou comigo. Disse que tinha sido só uma fase, que queria uma vida normal, família, filhos. Meu mundo inteiro parecia estar desabando. Meu pai, o homem das piadas homofóbicas, o defensor dos valores tradicionais, tinha tido um caso com meu padrinho? Por que você está me contando isso agora? Porque achei que você deveria saber que essa luta interna que você está tendo é mais comum do que você imagina. E que às vezes, as pessoas que mais condenam são as que mais têm medo de enfrentar a verdade sobre si mesmas. Fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando processar tudo aquilo. Era muita informação, muita descoberta em tão pouco tempo. Você ainda sente algo por ele? A pergunta escapou dos meus lábios antes que eu pudesse pensar. Não, Marcelo. Isso foi há mais de 30 anos. Eu segui em frente, construí minha vida. E, honestamente, nos últimos dias, tenho sentido algo que não esperava sentir. Seus olhos encontraram os meus, e não precisei que ele dissesse mais nada para entender. Isaac, isso é complicado. Você é meu padrinho, irmão da minha mãe. Eu sei. E não estou sugerindo nada, só estou sendo honesto sobre o que estou sentindo. E acho que você também sente algo, mesmo que esteja confuso agora. Ele estava certo. Nos poucos dias em que convivemos, Isaac tinha despertado sensações que eu nunca tinha experimentado antes. Não era só a identificação com alguém que entendia minha jornada. Era algo mais, algo físico, algo que me assustava e me atraía ao mesmo tempo. Preciso de tempo para processar tudo isso, disse finalmente. Claro, entendo completamente. Quando nos despedimos na porta do restaurante, houve um momento de hesitação. Nossos olhos se encontraram e por um segundo pensei que ele fosse me beijar. Mas ele apenas sorriu e se afastou.
Naquela noite, deitado na minha cama, repassei cada momento desde que Isaac tinha voltado à minha vida. Cada conversa, cada olhar, cada toque sutil. E percebi que, mesmo com todas as complicações, todos os tabus, todos os medos, eu nunca tinha me sentido tão vivo, tão real, tão eu mesmo como me sentia perto dele. Naquela noite, percebi que já tínhamos ido longe demais para fingir que nada estava acontecendo entre nós dois. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça pesada, como se não tivesse dormido de verdade. Passei a noite inteira sonhando com o Isaac, com meu pai, com segredos de família que agora pareciam pairar sobre minha cabeça como uma nuvem escura. O trabalho no banco naquele dia foi um martírio. Não conseguia me concentrar em nada. Errei números, esqueci documentos, até o gerente percebeu que eu estava estranho. "Tá tudo bem, Marcelo? Parece que você tá em outro planeta hoje", ele comentou durante o almoço. "Só uma noite mal dormida." Menti. Vai passar. Mas não passou. Nos dias seguintes, a revelação sobre meu pai continuou me consumindo. Cada vez que olhava para ele durante o jantar, tentava ver algum sinal, alguma pista desse homem que Isaac havia descrito. Era como tentar enxergar um estranho no rosto de alguém que você conhece a vida toda. E o pior, quanto mais eu pensava no Isaac, mais eu sentia aquela atração crescer. Era errado, era complicado, era assustador. Mas era real. 3 dias depois da nossa última conversa, não aguentei mais. Mandei uma mensagem para ele. "Precisamos conversar. Podemos nos encontrar hoje à noite?" A resposta veio quase instantaneamente. "Claro." "No hotel? Às 8?" Quando cheguei ao hotel, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. O recepcionista já me conhecia de tanto que eu tinha ido ali nos últimos dias e apenas sorriu, fazendo um gesto em direção ao elevador. Bati na porta do quarto e quando Isaac abriu, percebi que ele estava tão nervoso quanto eu. Seus olhos tinham olheiras, como se também não estivesse dormindo direito. "Entra!" ele disse, dando um passo para o lado. O quarto estava diferente. Isaac tinha arrumado as malas, parecia pronto para partir. "Você já vai embora?" "Amanhã cedo, meu voo sai às 10. Sentei na ponta da cama, sem saber direito como começar a conversa que tínhamos que ter. "Isaac, eu não consigo parar de pensar no que você me contou. Sobre você e meu pai." Ele se sentou na cadeira em frente à escrivaninha, mantendo uma distância segura. "Imagino que seja muita coisa para processar." "É, e não é só isso. Eu não consigo parar de pensar em você. No que estou sentindo por você." As palavras saíram como uma confissão desesperada. Isaac fechou os olhos por um momento, como se estivesse absorvendo o impacto. "Marcelo, você sabe que isso é complicado? Proibido? Errado?" Completei. "Eu sei. Acredita, eu sei. Mas também sei que nunca senti por ninguém o que estou sentindo por você. Você acabou de descobrir sua sexualidade. É normal se apegar à primeira pessoa que te entende, que passa pelo mesmo que você. Não é só isso", insisti. "Não é só porque você é o único cara gay que eu conheço. É você, Isaac. É algo em você que me atrai, que me faz querer estar perto." Ele se levantou da cadeira e veio sentar ao meu lado na cama, mantendo ainda alguma distância. "Também sinto coisas por você, Marcelo. Coisas que não deveria sentir pelo meu afilhado, pelo filho da minha irmã. Mas não posso negar." Ficamos em silêncio por um momento, o ar entre nós carregado de tensão. "E agora? O que a gente faz?" Perguntei finalmente. "Não sei, não tem resposta fácil para isso." Mas enquanto ele dizia isso, sua mão buscou a minha na cama. E quando nossos dedos se tocaram, foi como se uma corrente elétrica passasse pelo meu corpo inteiro. O que aconteceu depois foi como um sonho proibido, intenso, que nunca imaginei que viveria. Nossos lábios se encontraram num beijo hesitante no começo, que logo se transformou em algo mais urgente, mais necessitado. As mãos dele no meu rosto, no meu pescoço, descendo pelos meus ombros, eram gentis, mas firmes, como se ele soubesse exatamente o que fazer para me deixar completamente rendido. "Tem certeza disso?" Ele sussurrou contra meus lábios em um momento de pausa. "Tenho", respondi sem hesitar. Aquela noite mudou tudo. Foi a primeira vez que me entreguei completamente a alguém, sem fingimentos, sem medo, sem culpa. Foi a primeira vez que entendi o que era sentir desejo de verdade, conexão verdadeira. E mesmo com toda a situação complicada naquele momento, parecia tão certo, tão perfeito. Depois, deitados lado a lado na cama, olhando para o teto, o silêncio voltou, mas agora era um silêncio diferente. Confortável, cúmplice. "E agora?" perguntei, virando meu rosto para olhar para ele. "Agora você precisa pensar no que quer da sua vida, Marcelo. Se quer continuar aqui, vivendo como sempre viveu, ou se quer algo diferente. E nós? O que acontece com a gente?" Isaac suspirou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Não sei se pode existir um nós, pelo menos não agora, não assim. Tem muita coisa no caminho. Sua família, a distância, o fato de eu ser seu padrinho."
Sabia que ele estava certo, mas ainda assim doía ouvir aquilo. Então foi só uma noite? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é complicado, que precisamos pensar com calma, sem fazer nada precipitado. Eu adormeci nos braços dele naquela noite, com 1000 pensamentos rodando na minha cabeça. Quando acordei de manhã, Isaac já estava de pé, terminando de arrumar a mala. Que horas são? Perguntei ainda sonolento. Quase 7. Você precisa ir para casa se trocar antes do trabalho, não? A realidade voltou como um balde de água fria. Sim, eu tinha um trabalho. Tinha uma vida aqui. Uma vida que agora parecia uma prisão. Vou com você, disse, sentando na cama. Isaac parou o que estava fazendo e me olhou sério. Para o aeroporto? Para São Paulo. Ele balançou a cabeça, sentando ao meu lado. Marcelo, você não pode simplesmente largar tudo e ir embora comigo. Não é assim que as coisas funcionam. Por que não? Você fez isso quando tinha a minha idade. Sim, e foi muito difícil. Eu tinha um plano, tinha economias, sabia o que queria fazer, e mesmo assim foi duro. Muito duro. Ele estava tentando ser racional, mas eu não queria racionalidade naquele momento. Queria ele, queria liberdade, queria uma nova vida. Não quero ficar aqui sem você. Também não quero ir embora sem você. Mas você precisa fazer isso do jeito certo, se for realmente o que deseja. Ele tinha razão, é claro. Não podia simplesmente desistir do meu trabalho, precisava de dinheiro para recomeçar em outro. Quanto tempo? Quanto tempo você acha que precisa para organizar tudo, se for isso mesmo que você quer? Pensei um pouco. 1 mês, talvez menos. Então, 1 mês. Vou te esperar em São Paulo. Nos despedimos com um beijo longo, desesperado, como se pudesse guardar um pouco um do outro para os dias difíceis que viriam. Te vejo em breve. Ele prometeu antes de entrar no táxi para o aeroporto. As 2 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Durante o dia, eu planejava minha saída. Pedi demissão do banco alegando que tinha recebido uma proposta melhor em São Paulo, o que não era exatamente uma mentira. Comecei a vender as poucas coisas que tinha. Pesquisei apartamentos. Durante a noite, conversava com Isaac por videochamada. Ele me ajudava com contatos em São Paulo, me contava sobre lugares que poderíamos visitar juntos, planos que poderíamos fazer. Era como viver em 2 mundos ao mesmo tempo. Mas o segredo era pesado demais para se manter por muito tempo numa cidade pequena. Um dia, voltando do almoço, vi minha mãe sentada na sala, com um olhar que nunca tinha visto antes. Mistura de raiva, decepção e algo mais. Medo, talvez? Precisamos conversar, Marcelo. Foi então que percebi que ela segurava meu celular na mão. Meu celular com todas as mensagens entre eu e Isaac. O que aconteceu em seguida me fez perceber que algumas traições mudam não. Congelei na porta da sala, olhando para minha mãe e para o celular na mão dela. 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça em 1 segundo. Como defender? O que dizer? Como explicar? Você invadiu meu celular? Foi a única coisa que consegui dizer. Você deixou desbloqueado em cima da mesa? Ela respondeu com a voz tremendo. Quem é esse Isaac que está te mandando mensagem? É seu padrinho? Meu irmão? Respirei fundo. O momento que eu tanto temia tinha chegado, e de uma forma que eu nunca imaginei. Não estava preparado, mas também sabia que não tinha como fugir. Sim, é o Isaac, meu padrinho, seu irmão. Eu li as mensagens, Marcelo. Todas elas. O que está acontecendo? O que ele fez com você? A forma como ela perguntou me irritou profundamente. Como se eu fosse uma criança. Como se tivesse sido manipulado. Como se não tivesse vontade própria. Ele não fez nada comigo, mãe. Somos 2 adultos que se gostam. Ela balançou a cabeça em negação, como se não pudesse processar o que estava ouvindo. Isso é doença, Marcelo. Ele colocou essas ideias na sua cabeça. Você nunca foi assim. Eu sempre fui assim, mãe. Só não tinha coragem de admitir. Nem para mim mesmo. Minha mãe começou a chorar. Um choro silencioso e dolorido que me partiu o coração, mesmo em meio a toda a raiva que eu sentia pela invasão de privacidade. E seu pai? Você já pensou no que isso vai fazer com ele? Uma risada amarga escapou dos meus lábios antes que eu pudesse segurar. Meu pai? O mesmo pai que teve um caso com o Isaac antes de conhecer você? O choque no rosto da minha mãe foi imediato. Ela empalideceu e por um momento achei que ela fosse desmaiar. Quem te contou isso? Foi o Isaac? Ele está mentindo. Não acho que seja mentira, mãe. Faz sentido agora. O jeito que você afastou ele da família, o ódio do meu pai por qualquer coisa que pareça afeminada, como ele sempre diz. Minha mãe se levantou tremendo. Não fale assim do seu pai. Ele é um homem de bem, um homem de família. Ele é um homem que não consegue aceitar quem ele é de verdade, assim como eu não conseguia. Mas agora eu sei quem sou, mãe. E não vou mais fingir. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Minha mãe me olhava como se eu fosse um estranho que tinha invadido sua casa. Se você seguir por esse caminho, não volte mais para esta casa, ela disse finalmente, a voz fria. Doeu. Doeu muito. Mas em algum lugar dentro de mim, eu já sabia que esse momento chegaria.
que teria que escolher entre ser quem eu realmente era e manter os laços com minha família. Se é assim que tem que ser, respondi, tentando controlar a emoção na voz. Subi para o meu quarto e comecei a juntar minhas coisas. Não tinha muito, na verdade. Algumas roupas, livros, um notebook, documentos importantes. Tudo coube em 2 malas grandes. Quando desci, meu pai tinha chegado. Estava sentado no sofá enquanto minha mãe falava com ele em voz baixa. Quando me viu com as malas, ele se levantou. O rosto vermelho, os punhos cerrados. É verdade o que sua mãe está dizendo? Você e o Isaac? Confirmei com a cabeça, incapaz de dizer as palavras em voz alta para ele. Saia da minha casa, agora. Não houve gritos, não houve violência física. Só aquela frieza cortante que de alguma forma doía muito mais. Estou indo, pai. Só queria dizer que não me chame de pai, não tenho mais filho. E assim, em questão de minutos, me vi na rua com 2 malas e o coração partido. Liguei para Isaac, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Eles descobriram. Foi tudo o que consegui dizer antes que as lágrimas viessem. Estou comprando uma passagem para você agora. Para amanhã de manhã. Vá para um hotel esta noite, me mande um endereço. E foi isso. Em menos de 24 horas, eu estava em um avião para São Paulo, deixando para trás não só a cidade pequena onde cresci, mas toda uma vida construída em mentiras e expectativas dos outros. Isaac me esperava no aeroporto. Quando o vi, com aquele sorriso gentil e os braços abertos, soube que, apesar de toda a dor, tinha feito a escolha certa. Os primeiros meses em São Paulo foram difíceis. A adaptação à cidade grande, a busca por emprego, as noites em que acordava chorando com saudade dos meus pais, da minha casa, da minha vida anterior. Mas Isaac estava sempre lá, paciente, compreensivo. Nossa relação evoluiu aos poucos. No começo, ele insistiu que eu morasse em um apartamento separado do dele. Você precisa descobrir quem é Marcelo antes de ser nós, ele dizia. E estava certo. Consegui um emprego em outro banco, fiz novos amigos, comecei a frequentar grupos de apoio para pessoas LGBT+ que estavam passando por processos semelhantes ao meu. Descobri uma comunidade, uma família escolhida que me aceitava exatamente como eu era. 6 meses depois de sair da minha cidade, recebi uma mensagem inesperada do meu pai. Podemos conversar? Foi uma conversa difícil, por videochamada. Ele não pediu desculpas, não disse que me aceitava, mas deu o primeiro passo. Contou sobre seu passado com Isaac, sobre como tinha medo, sobre como escolheu negar essa parte de si mesmo. Não quero que você passe a vida inteira com medo como eu passei, ele disse, a voz embargada. Não concordo com suas escolhas, mas você ainda é meu filho. Não era a aceitação total, não era o abraço amoroso que eu sonhava, mas era um começo, um pequeno raio de esperança. Quanto a mim e Isaac, decidimos que sim, queríamos ficar juntos. Não era uma relação convencional, não era algo que muitas pessoas entenderiam. A diferença de idade, o fato dele ser meu padrinho, tudo isso ainda levantava sobrancelhas, mas era real, era honesto, era o que fazíamos sentir um ao outro. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, estamos morando juntos em um apartamento no centro de São Paulo. Tenho contato limitado com meus pais, apenas mensagens ocasionais e visitas raras. Minha mãe ainda não aceita completamente, mas pelo menos tenta. Meu pai e eu encontramos um terreno comum, embora algumas feridas ainda estejam cicatrizando. E eu finalmente me sinto em paz. Finalmente posso olhar no espelho e reconhecer a pessoa que vejo. Não é uma vida perfeita, não é um conto de fadas. Temos problemas como qualquer casal, temos dias ruins, temos desafios. Mas quando Isaac me abraça no fim do dia, quando acordamos juntos nas manhãs de domingo, quando planejamos nossas próximas férias ou simplesmente assistimos a um filme no sofá, eu sei que valeu a pena. Que toda dor, toda ruptura, todo recomeço difícil valeu a pena. Porque no final das contas, a maior traição que podemos cometer é contra nós mesmos, quando negamos quem realmente somos por medo do que os outros vão pensar. E foi assim que descobri que algumas traições podem, na verdade, ser o começo de algo verdadeiro, o começo de uma vida autêntica que vale a pena ser vivida. Galera, se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir minha história. Sei que é diferente, sei que é intensa, mas é real, e espero que de alguma forma ela ajude quem está passando por algo parecido. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos relatos. Compartilha também com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir isso. Às vezes, uma história pode mudar a vida de alguém, sabe? E olha, se você puder e quiser apoiar o canal para continuarmos trazendo essas histórias reais que normalmente não são contadas, tem o link na descrição para fazer uma doação, do tamanho que seu coração mandar. Cada contribuição ajuda a manter esse espaço onde podemos compartilhar nossas verdades sem filtros. Nos vemos no próximo relato. Até mais!